Olá, pessoal, estamos com mais um episódio da série Pensa Digital e hoje honrada de receber o delegado Chester Marreiros, delegado de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, professor universitário e também advogado. Chester, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vindo sempre. E hoje, com foco em perícia mobile, a gente vai falar sobre alienação parental. Obrigado, Karina. Parabéns pelo seu trabalho, inicialmente. Realmente, essa exposição da dificuldade e de todas as vertentes que uma investigação pode alcançar e que as séries vêm trazendo, isso realmente nos enche de orgulho, porque mostra para a sociedade a importância das instituições policiais, algo que muitas das vezes é apedrejado pela velha imprensa, pela velha mídia, e esquecem de divulgar a efetividade, a eficiência, o quanto a sociedade ganha com uma instituição que investiga e ela esteja bem aparelhada, bem capacitada. Portanto, as séries, elas contribuem muito para isso e a gente só tem a agradecer quem é da área da investigação criminal. Imagina, o programa é para isso, né? Falar de forense, mas não dá para falar de forense sem falar da inteligência. Inteligência policial, que eu quis dizer, é toda a polícia. Tem gente que acha que a inteligência policial é só a telemática, mas a inteligência policial engloba tudo, né? Porque é o primeiro contato com a materialidade, faz uma entrega gigantesca. E o que eu vejo, ou é para falar mal da polícia, ou é para ser usada em documentário desastrosos, né? E aqui é o contrário. Aqui o foco é realmente o êxito da atuação. Então, por isso mesmo, você está de parabéns, porque são essas iniciativas que vão conscientizando a população da importância dessa instituição. Porque do jeito que está, fica parecendo que é uma instituição descartável, né? De todos os problemas. A entrega é muito grande. Eu falei que se tivesse uma televisão para mostrar todos os crimes solucionados, toda a investigação, não ia vencer, assim, o provedor nem de YouTube. Verdade. E esse tema, alienação parental, apesar de ser um tema que surge em 2010, mais voltado ao direito de família, ela acaba tendo uma maior envergadura policial quando surge a Lei Maria da Penha. Não estou dizendo que a Lei Maria da Penha não tem a sua importância, ao contrário, a Lei Maria da Penha é um avanço civilizatório. Inclusive, o Brasil só criou a Lei Maria da Penha por conta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, relatório 52 de 2001. Ele aponta o Brasil como violador sistemático de violência contra a mulher, seguindo aí outras experiências de condenações de outros países na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil estava caminhando também para uma condenação nesse tema, quando elaborou a Lei 11.340 de 2006. Então, a Lei Maria da Penha vem como um avanço civilizatório. Nós ainda temos um machismo tão muito incrustado na sociedade, um machismo estrutural, e a alienação parental, ela é um viés desses machismos. Por que eu estou falando isso? Porque, muitas das vezes, a prática de falsas denúncias, o que é isso? São aquelas notícias falsas veiculadas pela mulher ou pelo homem, qualquer um pode ser sujeito ativo do crime de denunciação caluniosa. Contudo, aqueles que são afastados por medidas protetivas são os homens. Então, a Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres. Então, só quem pode fazer uso das medidas protetivas e ter um companheiro, ex-companheiro, esposo, ex-esposo, namorado, ex-namorado, afastado da convivência em que naquela unidade familiar haja um filho em comum, é a mulher. Só a mulher pode usar essa ferramenta. Por isso que as falsas denúncias têm tomado uma maior proporção na seara da violência doméstica familiar. E muitas das vezes o pano de fundo dessa utilização equivocada da Lei Maria da Penha, ou falsa, de que teria sido vítima de uma agressão verbal ou
moral ou sexual ou patrimonial ou física, ela tem como pano de fundo a vontade de se vingar da vítima, vontade de se vingar do genitor e afastar esse genitor do convívio com o filho em comum. Quando a mulher faz isso, ela está praticando uma alienação parental. A alienação parental, existem vários níveis. Existe o nível de somente de criar dificuldades de acesso à criança. O nível 2 é dificuldade na autoridade parental, ou seja, vale mais a ordem de um genitor do que o outro. E o nível 3, que é o nível mais absurdo de todos, é o total, a possibilidade de construir uma aversão total do filho contra um genitor, ao ponto de não querer mesmo contato, ao ponto da criança sofrer emocionalmente, ter danos psicológicos por conta da possibilidade dela se aproximar de um dos genitores. A alienação parental não tem gênero, essa prática pode ser realizada tanto pelo homem quanto pela mulher. Contudo, quando a gente fala de falsas denúncias, a gente vê o maior número disso acontecendo no âmbito da legislação da Lei Maria da Penha, pelo mau uso da Lei Maria da Penha. Inclusive, eu tenho um artigo no Conjur, sem querer fazer merchandising aqui. Não, eu ia perguntar, se você tem vídeo, alguma obra, o senhor me manda e cita aqui, porque eu vou colocar, tá? Sim, tem, na verdade, tem uma obra sobre alienação parental coordenada pela Maria Berenice Dias, sim, uma obra de referência, que participam diversos autores, como outros advogados, psicólogos, que tratam do tema dentro das suas áreas de saber, né? Obviamente, e na minha área de saber a interdisciplinariedade de um tema que é direito de família, mas que esbarra na seara criminal, porque é usado como motivação, como se fosse um catalisador da prática de crimes, né? A alienação parental, o ódio entre os genitores e a utilização do filho como ferramenta de vingança, ela acaba sendo usado como um artifício, né, artimanha, para que isso vá parar na delegacia através de falsas denúncias. E hoje em dia o judiciário, ao conceder uma medida protetiva, que tem natureza jurídica de medida cautelar, por sua própria natureza, ser uma decisão que o juiz faz usando como prova somente a declaração da vítima, ele acaba considerando a declaração da vítima como uma ferramenta, assim, como uma única prova possível, dependendo como ela articule aquela notícia, né? O juiz fica sem ferramentas de negar, às vezes, aquela medida. No primeiro momento, você está vendo só a versão de um dos lados, e toda versão de um lado, às vezes, ela é muito eloquente. Mesmo sendo mentirosa, falaciosa, ela é eloquente, porque é baseada em fatos falsos, não é? Construído com base em factoides, que numa primeira análise parece ser verdadeira à luz de quem fala. Ocorre que existe até um meme, né, que diz assim, o lobo só é mau porque só ouviram a versão do Chapeuzinho Vermelho. Tem um meme que diz assim, é uma paródia, né, digamos assim, interessante, porque, de fato, alguém pode ser bom ou mal dependendo de quem fala. E você precisa ouvir a outra parte. E, geralmente, quando a gente ouve a outra parte numa investigação criminal, né, não há parte propriamente dita, mas o suposto autor do crime, o sujeito passivo daquela investigação, as versões surgem de outra forma, com base em outros documentos, que conseguem refutar aquilo que foi dito pela mulher. E, dependendo do nível da articulação com que a mulher narrou, pode-se chegar à demonstração de que ela tinha um dolo, ela tinha um propósito de fato, mentir sobre os fatos, e que ela sabia de antemão
que aquela pessoa era inocente. Isso é a denunciação caluniosa. Esse crime ele é punido com reclusão de 2 a 8 anos. É um crime grave, né? Comparando a outros crimes. Richester, aí que entra a nossa pauta, né? A questão, o que o senhor vê hoje dessa questão de dispositivo de proximidade? Como é que as pessoas usam tanto a denunciação caluniosa quanto a verdadeira com a ferramenta do celular? Sim, então vamos lá. O celular ganha uma... o celular, ele cria como se fosse ele é um exponencial, né? Ele é um fator exponencial Sim. nesses conflitos. Sim. Por quê? Porque, geralmente, a pessoa, ela utiliza as conversações construindo prova unilateral. Ela manda mensagens, por exemplo, para registrar falsamente ou para criar provocações no genitor de que ele estaria, por exemplo, cuidando mal do filho. Então, por exemplo, a filha tem problema X, tá? Ela chegou aqui toda machucada e você não me falou nada. E aí manda essa mensagem, né, para o pai, depois, em juízo, coloca aquela mensagem, como se o pai não tivesse respondido, falando que demorou a responder, e faz prova no lateral. Então, assim, o telefone celular cria esse mecanismo de materialização além da própria declaração da vítima. Isso, numa primeira análise, que é o que busca a vítima, que é uma medida protetiva, ela acaba sendo convincente para o judiciário porque dá um mínimo de prova ao que ela está falando, ao que ela está afirmando na declaração. Então, o telefone celular, ele ganha esse papel, né? Esse papel, né, de fortalecer as denúncias, as falsas denúncias. Agora, tem o contrapeso disso, que demora, a investigação acaba demorando, mas no final das contas você consegue provar que a pessoa está mentindo. Então, por exemplo, se a pessoa diz que o namorado ou o fulano foi em frente à sua casa e gritou e xingou, e, enfim, né, você não tem testemunha para isso, não tem prova disso. Você tem lá, por exemplo, a gravação de alguém xingando, né? Aí você junta aquela gravação, foi o meu namorado, meu ex-namorado que veio aqui na frente, xingou, etc. Aí pega a declaração, espera aquele vídeo não, a gravação, né? Aquela gravação, aquele áudio, o juiz, ela tem razão aqui, mostrou que tem uma gravação, que ele vai dar a medida protetiva. Aí afasta o genitor do lar, que tinha um filho em comum. O objetivo dela era fazer esse afastamento para praticar alienação parental. E aí, qual é a prova que temos para demonstrar que aquela pessoa não estava ali? Investigação tecnológica. Vamos fazer aqui a telemática da localização do telefone daquele genitor, né, por exemplo, e ele vai falar, eu estava em outro lugar, não estava ali quando ela falou aquilo. Essa voz, não sou eu que estou falando isso. Eu não estava nem ali, né? E o meu telefone estava em tal lugar, e eu estava nesse lugar. E a pessoa vai lá, por exemplo, ela não tem testemunha, mas ela tem o telefone dela. E aí a localização do telefone vai dar num lugar diferente daquela que a mulher acabou de dizer, ou disse, para poder se beneficiar da medida protetiva. Então, vai cair por terra que aquele áudio seja um áudio do genitor. Pode ser feito também um exame de comparativo de voz. Tá? Sim, perícia de áudio. Você pode fazer uma perícia de áudio. Ele pode fornecer a sua voz, comparar com o áudio que foi fornecido pela mulher e vai mostrar que aquele áudio não pertence a ele. Estas situações, aí você vai dizer assim, não é possível que alguém faça isso, que alguém tenha essa coragem. Assim, eu posso afirmar que sim, é possível sim. Eu tive um caso em Arraial do Cabo, que é onde estou hoje, um titular, em que a mulher, ela se jogou da janela para poder alegar que foi agredida pelo marido.
Né? E como é que isso aconteceu? Os próprios vizinhos, né, e filhos, né, testemunharam, dizendo que eles estavam ali próximos, né, e que viram quando a mulher se jogou da janela. Inclusive, ela tinha histórico de tentativas de suicídio ao longo de toda a sua vida. Ela já tinha um histórico de problemas de ordem psiquiátrica. Isso foi um caso. Um outro caso, quando era da 15ª DP, na Gávea, do Rio de Janeiro, a mesma coisa aconteceu. O namorado, o ex-companheiro, estava... Eles tinham separado... Minto, eles eram companheiros, não eram casados, eram companheiros. Nesse dia, eles brigaram e o rapaz falou que iria separar, não aguentava mais aquele tipo de conflito, e foi dormir num quarto. A mulher ficou na sala, a irmã foi no outro quarto. Quando a irmã chegou na sala, a mulher estava na janela e viu quando ela se jogou do primeiro andar. Eram 2 andares, na verdade, né? Ele se jogou do 2º andar. E aí, quando chegou a polícia, ela disse, foi meu marido que me empurrou. Aí foi todo mundo para a delegacia. Quando chegou lá, a irmã falou, não, foi ela que se jogou. Ele estava dormindo no quarto, ele nem viu, eles discutiram, tá? Eu ouvi quando ele disse que não queria mais relacionamento, ela estava com muito raiva, ela tinha bebido muito, e ela, num ato de desespero, se jogou, e para se vingar dele, disse que tinha sido o ex-companheiro, né? O companheiro, mas que estava querendo separar. Então, assim, esses 2 casos não foi de alienação parental, mas foi para mostrar que as pessoas praticam atos Sim. em desespero, capazes de falsamente apontar uma pessoa como autora de um crime e que ela sabia inocente, e obviamente isso é uma falsa denúncia, né? O que a gente chama de falsa denúncia. O celular tem essa facilidade de você gravar de imediato, mas o senhor deve estar vendo isso, eu já vi também, em perícia, a pessoa grava um vídeo e tira um pedaço, né? Se você for periciar, se eu pego uma perícia dela, eu falo, está faltando um pedaço desse vídeo. Exatamente. Dependendo do contexto, né? Por isso que eu sempre digo, dependendo do contexto, aí o que aconteceu antes? Um outro caso de alienação parental envolveu extração de dados de telefone. Foi um caso em que a mulher foi fazer um registro na delegacia, apontando que o pai estava usando as filhas para ameaçá-la, então ele a ameaçava através das filhas. Então ele mandava recado para a filha para dizer para a mãe que ele ia fazer um mal para a mãe, né? Ele prometeu um mal injusto e grave. Eu não me lembro direito qual foi, mas foi uma ameaça. E nós pedimos a busca e apreensão do telefone, porque ficou a palavra, né, dela, dizendo que ele ameaçava, com a palavra dele, dizendo que ele não ameaçava nada, né? E a filha, por ser menor de idade, você fica com dúvida, porque na psicologia existe uma coisa chamada conflito de lealdade. Então, a criança, você não sabe até que ponto a criança, o que ela está falando é uma reprodução do que o pai está mandando falar, ou se é uma reprodução do que a mãe está mandando falar. Ela, às vezes, faz isso porque ela tem dentro dela uma lealdade para os dois, só que isso entra em conflito, porque ela não sabe... É uma maldade grande, né, a alienação parental, porque é uma criança e, quer dizer, geralmente é com criança, porque é mais fácil, até você implantar falsas memórias. Exatamente. Então, para nós concluirmos o inquérito, pedimos a busca e apreensão do telefone celular. Aí, a justiça concedeu, pegamos o telefone e conseguimos extrair do telefone a conversa entre ele e a filha, justamente dele ameaçando a mãe através da filha. Então, de fato, o que a mulher estava falando era a verdade. Então, sim, nesse inquérito, não restou somente a palavra da mulher, e parecendo ser que o homem, por exemplo, falando que há uma injustiça porque só ouviram a mulher e não estão considerando a palavra dele. Nesse caso, a própria prova tecnológica, que foi a extração de dados do telefone, isso foi utilizado. E é importante, Karina, citar que hoje nós temos um critério, um protocolo que se chama cadeia de custódia da prova. Então, para que não haja contaminação na extração desses dados, o aparelho precisa ser apreendido, encaminhado ao órgão que extrai aqueles dados. Esses dados
eles são extraídos para um drive, né, um pendrive ou uma nuvem. Eles ficam íntegros ali, esse fica disponível para as partes, para a justiça, e uma outra cópia ela é colocada num pendrive, num HD, para que ele possa ser analisado, para que ele possa ser aberto, para que ele possa ser editado, por exemplo, ele é fornecido para as partes. Então, tanto a mulher quanto o homem, eles podem ter acesso a esses áudios e editar. Por exemplo, eu quero fazer aqui uma linha cronológica de provas, de áudios e documentos. Eu posso lá e editar, né? Editar ali os nomes, etc., para fazer uma linha de demonstração de prova. Eu posso fazer isso, porque esses dados foram fornecidos, a cópia foi oferecida para você fazer com ele o que quiser. E qualquer contraprova a respeito desses dados que a defesa ou a acusação utilizaram, tecnológica, se qualquer contraprova a respeito de eventual adulteração, ela pode ser realizada porque existe uma prova, a prova original extraída por peritos do telefone, ela foi colocada separada numa nuvem ou num HD, ou num pendrive, que fica à disposição do juízo como contraprova, ou seja, como eventual base de comparação para saber se há ali adulteração de documentos por parte na hora de articular sua acusação, sua defesa. Em provas de celular, por exemplo, em captação de ambiente, né, pessoa grava, existe muito vídeo falso, ou um vídeo que, no tocante à alienação parental? Esses vídeos podem ser considerados falsos, não... no contexto, né? Não o objeto em si, né? O Sim. Vídeo é verdadeiro, foi filmado aquele telefone, mas o conteúdo pode ter sido uma construção feita pelo pai ou pela mãe. Sim. Então, por isso que o judiciário tem que ficar atento a isso, porque isso não pode ser visto como uma prova. Não é? A prova de declarações realizadas por crianças, ela precisa ser realizada dentro do contexto da Lei 13.431 de 2017, que é a escuta especializada. Em que... Escuta protegida. Exatamente. Em que uma equipe multidisciplinar, ou então um profissional habilitado, que saiba extrair as informações daquela criança para que ela não possa ser revitimizada, e de preferência que ela seja ouvida uma vez só. Uma vez só. Né, da escuta protegida, não revitimizar a criança, se é que é uma vítima, né, para entender primeiramente, né, dessa forma, que ela fale aquilo que realmente aconteceu, não seja induzida a falar, né. Exatamente. Então, por isso que ouvir com um especialista, ou ouvir a criança ou adolescente por um especialista, ele vai saber fazer uma leitura do comportamento, das respostas, e perceber se aquilo é uma construção da fala de um dos genitores, ou se é espontâneo, Sim. se é dela mesma. Isso requer realmente muito cuidado, porque isso vai definir o destino daquela criança. Porque se nós não tivermos um profissional capacitado e lhe der aso a fala, que é uma reprodução de um dos genitores que aliena o outro, ela vai acabar contribuindo para que aquela criança fique com alienador. E não há dúvidas que pessoas que fazem alienação parental, elas têm algum tipo de problema, né, de ordem cognitiva, certo? Algum tipo de distorção a respeito. Né? Bem essa palavra. Uma distorção a respeito, ou pelo menos algumas comorbidades comportamentais que acaba transferindo para a criança esse problema, e ela certamente vai crescer um adulto com algumas dificuldades relacionais por conta disso. Então, é o destino de uma criança, né? Uma responsabilidade muito grande, a escuta especializada, diante de não só crianças que sejam vítimas, também testemunhas de infrações penais. Isso também está definido na lei, né? Essa escuta é realizada não só quando elas são vítimas, mas como também são testemunhas. Tá? E o celular também pode ser uma arma de proteção à alienação também. Sim, acontecer, mas usado de forma correta, né? Grava a coisa inteira, não mexa no celular, não tente apagar coisas, porque vai ser quesitado, vai ser invalidado. Exatamente. Hoje em dia, a tecnologia ela é
muito benéfica, principalmente quando você tem câmeras dentro de casa, né? Isso pode acontecer também. Por exemplo, você tem câmeras dentro de casa que filma o dia a dia e um genitor está com a criança, ele devolve a criança para o outro, que com ela outro que a criança convive, né? E chega lá a mãe ou o pai, né? Nesse caso aí, tanto mãe quanto pai podem ser autores desse delito, né? Dessa falsa denúncia, né? Porque até agora nós falamos falsas denúncias envolvendo a mãe, mas como é que o pai, por exemplo, pode fazer uma falsa denúncia? A criança volta machucada e ele vai na delegacia e fala que ela foi maltratada pela mãe, que ela foi agredida pela mãe. Na verdade, a criança caiu. E em razão da escuta especializada, ninguém ouve a criança naquele momento, porque não tem profissional para ouvir. Então, a palavra do pai, por enquanto, é que prevalece. Então, veja, a lei pode ser usada pelo pai também como ferramenta de vingança se a custódia estiver com ele. Porque quando ele for fazer o registro, até se ouvir a criança, o efeito do afastamento da mãe, daquela criança, vai produzindo efeitos, não só jurídicos, mas como também deletérios à própria formação psicológica daquela criança. É muito... E, obviamente, depois o pai vai pagar por aquilo, que vai se provar. Por exemplo, a mãe tem uma câmera em casa que filma tudo e ela filma o momento que a criança se machuca. Então, ela vem com uma contraprova dizendo, olha aqui, ó, eu tenho essa gravação dessa imagem que mostra que essa lesão é decorrente de uma queda da própria altura, em razão de uma brincadeira. Então, a perícia vai descrever uma queda da própria altura, pode descrever, e a imagem precisa ser bem extraída. Ela precisa ser extraída de forma cuidadosa, porque sob pena de invalidar aquela prova. Se aquela mãe, por exemplo, a gente extraiu aquele arquivo e adulterou o arquivo, editou de alguma maneira para tentar colocar aquilo mais visível, a outra parte vai dizer, esse vídeo está adulterado, não tem como saber exatamente como era o original. Então, a estação... Tem um limite aí de, inclusive, um parâmetro para até entender placa, entender áudio, entender imagem. Estou falando a tocante à perícia, mas o celular ele é muito delicado, até para o perito a gente tem um termo de risco quando a gente vai fazer perícia, indexar arquivos, né, mexer com o hash, que é a memória, exatamente para um perito é delicado, imagina uma pessoa ficar mexendo. Então, assim, tem uma prova no celular, chama um advogado ou um perito para que seja colhido de forma que você não tenha quesito. Exatamente. De qualquer forma, né, de qualquer situação. Uma última pergunta, não sei se posso tomar seu tempo. O que a gente tem hoje, como é que eu vou perguntar? De materialidade de alienação parental. Comprovado, o que a gente tem através do celular? O que a gente mais tem hoje de materialidade comprovada? Olha, o que pode ter de materialidade comprovada é o contexto das conversações. WhatsApp, então. Do WhatsApp. Conversas. Do WhatsApp, do Telegram, só que o Telegram ele acaba permitindo que as conversas sejam apagadas. O Telegram ele consegue fazer essa pelo menos para que você não consiga printar a tela, né? Você pode, de repente, apagar ali a conversa e isso ser extraído de alguma outra maneira, mas a pessoa perde o acesso. Eu perco acesso àquelas conversas principais, eu não consigo fazer prova num primeiro momento que aquela pessoa esteja mentindo. Não é? Mas com uma quebra com autorização judicial, você recupera, né? Você consegue recuperar. Olha, as informações que eu tenho é que você só recupera se aquilo tiver sido feito backup. Se a pessoa tiver backup daquelas conversações e ela apagou a conversa, mas essa conversa ficou no backup, né, e ele não foi atualizado, essa conversa não foi atualizada, você pode, por isso que eu digo que as informações são voláteis. Esses backups a pessoa pode programar para serem semanais. Então você tem, ou diários. Então, se a pessoa tem o hábito de fazer semanal, você tem um prazo de uma semana para poder atualizar, para poder pegar aquele backup e conseguir comprovar que aquelas conversas foram travadas entre o genitor e o genitor alienador e o genitor alienado. O que eu falo que tem que ser educado, né? Se acontecer alguma coisa
no WhatsApp, vá à delegacia, entregue o seu celular para ser periciado ali. Por isso que eu acho que a perícia também deveria ser mais ágil. Faça o hash, faça a cópia e devolva o celular. Então, o que a pessoa vai fazer é guardar do jeito que ela sabe, e ela não sabe. Infelizmente, Karina, isso não acontece no dia a dia. Para você fazer uma extração de dados, é uma burocracia absurda, demora-se muito tempo e os dados podem ser perdidos, sim. Né? Agora, a busca e apreensão, né, e a extração desses dados tem que ser algo de forma ágil. Né? Então, o que nós temos, isso é um problema de legislação também, e muitas das vezes de própria estrutura da instituição em não conhecer ou não dar importância a essa investigação tecnológica. Sim. A instituição, ela coloca o telefone celular como um bem, como qualquer outro. É um bem igual a qualquer outro para ser periciado. Então, quando você coloca o telefone celular nessa mesmo patamar de relevância, de análise, ele perde os dados. Então, você precisa ter um protocolo diferenciado quando se tratar de telefone apreendido. E justamente para fazer isso. Uma coisa que eu recomendo como eu já falei, se tem um perito de estimação, deu um problema, chama o perito que ele vai fazer de forma correta esse armazenamento de dados, essa perícia naquele momento, entendeu? Para que você guarde aquilo lá de uma forma eficaz e posteriormente use. Não adianta fazer igual as pessoas estão fazendo, faz um print ou pega áudio, faz ata notarial, isso não adianta. Isso não adianta no contexto todo da estrutura do celular para ser periciado, porque você leva o que quer. Então, entrega para um perito, se você não teve tempo de ir à delegacia, ou, enfim, entrega para um perito, entenda de todos os protocolos aí, de assinar o termo de recebimento dessa materialidade que é o seu celular, né? Aonde ele deixa essa cópia, o descarte, também é importante falar, porque ele não pode copiar coisas e para onde mandou. Exatamente. O termo de risco, porque quando você vai periciar um celular, o resto que foi feito, existe lá, o celular guarda quantas perícias foi feito, dá para saber. Então, entregue para um advogado ou para um perito fazer essa perícia de forma correta e guarde os seus dados. Não adianta fazer ata notarial de um pedacinho de uma coisa, ou print, um áudio que não diz nada. Outra coisa que você pode extrair também são as comunicações de e-mail que ficam registradas no telefone celular, porque os aplicativos, eles extraem as conversações dos operadores de aplicação, né, eles extraem os dados e a partir dali ficam registrados no telefone. A extração também das conversações por e-mail, são dados importantes para a prova da alienação parental. O e-mail eu tenho mais segurança porque o que mais se usa é Gmail, Hotmail, então eles vão, você precisa quebrar, precisa de autorização judicial, e tudo que você faz ali, ele sabe. Então, o perito entra na sua conta ali e vai fundo, né? Menos o particular, isso o particular não faz, a não ser que você mostre. Agora, o que me preocupa muito é o WhatsApp, que é o mais usado. O registro do celular, que a pessoa não sabe guardar. Por mais que tenha um Altigo ou outros softwares aí que guardam, fazem prints corretos, a pessoa, o usuário, não sabe fazer de forma correta, não sabe como guardar. E ela se perde. Tem uma prova importante e vai se perder porque não sabe fazer. Exatamente. E aí as contradições, né? Porque, na verdade, é o seguinte, as conversas extraídas do WhatsApp são importantes como prova, porque as conversações não vão conter somente as informações daquele dia e hora que foi falado determinado assunto, mas todo o contexto das conversações que levaram aquela pessoa a falar ou deixar de falar determinada coisa. Então, é importante que os profissionais tenham paciência de analisar essas informações, porque esse é um outro problema sobre prova no nosso sistema, é a falta de comprometimento dos operadores de direito em analisar de fato as conversações. Que as pessoas se prendem à declaração de um, à declaração de outro, e não olham
os documentos, não analisam os documentos para poder saber se de fato é aquela conotação que está presente na conversação que eles colocaram nas suas declarações. Porque cada um vai contar a sua versão. É o que eu falo do perito forense, né? Ele tem que entender de investigação, ele tem que ter um perfil investigador, senão ele não faz. Chegou para mim esses dias, a pessoa tem um áudio que vai provar X coisa. Eu falei, mas o áudio veio da onde? Como é que ele conseguiu esse áudio? Ele colocou um espião. Eu falei, a prova toda está invalidada, porque ele já quebrou o sigilo do celular da outra pessoa, ele invadiu o celular de uma outra pessoa, e se tivesse sido autorizado, se tivesse, por exemplo, ele gravou, fez uma gravação não autorizada do ambiente para provar que uma pessoa fez alguma coisa que não é de gravidade, tipo um estupro, um abuso, uma coisa que dá para você saber e pode prender a pessoa na hora. Está errado, porque que software ele usou para fazer isso? Esse software autorizado, essa gravação, que origem que é esse software? Como é que ele tirou essa prova? Então, as pessoas não se iludam de baixar aplicativo, achar que é investigador, porque não é. Não façam isso, porque qualquer pessoa que entenda de forense vai quesitar a sua prova e vai invalidar. Sim, porque é a cadeia de custódia da prova. Esse áudio está onde, né? Exatamente. Eu falo, a primeira coisa que eu perguntei é como que ele gravou? Como que ele tirou? Como é que você está mandando aqui? É um áudio que prova X coisa, mas prova o que no contexto? Não prova nada. Então, as pessoas estão um pouco enlouquecidas, né? Essa prova aí... Né? Foi até bom o senhor falar disso. Não sei se tem alienação parental, a questão de aplicativo espião. Espião, entre aspas. Sim. Eu vou colocar um espião no WhatsApp, no celular dela, que eu vou saber. Tá, você vai saber, você vai tomar que atitude, porque em juízo não vale nada. Você está invadindo o celular dela, você está invadindo o celular, e a gente não sabe até que ponto você violou a intimidade dela. Porque uma investigação, ela tem um foco. Ela não olha tudo, a polícia não tem tempo para ficar 24 horas ouvindo todo mundo ou lendo tudo, tem um foco de investigação, né? Então, assim, não façam isso, não baixe aplicativo, não coloque espião nas coisas. Porque se pega, a primeira coisa, como é que você obteve essa prova? Eu coloquei um espião, acabou o seu argumento. Exatamente. Realmente... Eu vejo muito isso. Perguntar para mim, como é que pôs espião? Eu falei, não pergunte isso para mim. A polícia sabe, e só a polícia pode fazer isso. Só a polícia, nem eu como forense. Exatamente. E essa é uma demonstração de intervenção indevida, muitas das vezes, no convívio de um genitor com o filho. Isso pode, sim, caracterizar um comportamento de uma pessoa, de um alienador, na medida em que ele toma conhecimento do que você faz com o filho, e quando ele estiver na casa com ele, com o outro genitor, ele sem a criança saber, ele vai falar tudo o contrário para parecer que o outro genitor é um mentiroso. Porque ele está te controlando, ele sabe o que está acontecendo. Então, exatamente. É um nível de violação doentio e de uma gravidade sem tamanho. Então, a primeira coisa que você tem que, hoje, um advogado, delegado, investigador, é assim, como você obteve essa prova? Me prova de onde veio, porque eu quero saber, porque se foi de espionagem, acabou o seu argumento aqui. Porque está acontecendo muito isso é muito grave. Esse telefone celular que nós extraímos os dados de uma investigação criminal, a conversa foi gravada entre aplicativos de WhatsApp. Então, não havia ali nenhum indicativo de que teria ocorrido por espião, né? Por o aplicativo de espião. Exatamente. Está havendo muito isso, e eu acho que as pessoas não tiveram noção da gravidade que é isso. Porque até um juiz, ele tem que estar justificado para quebrar uma privacidade. Agora, como é que você faz isso? Não, isso é altamente, é uma atividade de invasão de privacidade e pode ser criminosa. Né? Então, às vezes eu vejo o áudio e falo, de onde você tirou isso aqui? Como é que você obteve? Como é que você soube disso? Então, pelo contexto, você sabe que foi espionagem. E o pacote anticrime, ele traz esse crime... porque isso, no fundo, é uma interceptação ambiental. Interceptação ambiental, ela foi incluída na 9296 de 96, e é crime fazer interceptação ambiental sem devida invasão do dispositivo. Eu vejo duas configurações aí criminais graves.
Sim, a invasão do dispositivo pode não ser porque você pode ter um telefone celular que é da sua propriedade, você deixa com um filho menor, esse filho menor fica acompanhando, o telefone fica com ele acompanhando onde ele está, e quando ele estiver com o genitor, você ouve a conversa. Então, na minha visão, nesse caso, teria a interceptação mental. Agora, se realmente você tem sim. um telefone... que não ainda pode usar isso, né? Ainda pode ter essa campanha, né? Exatamente. E se você tem um telefone que não é seu, é de outra, e você coloca o espião ali, de fato, houve uma evasão de dispositivo informático, além da interceptação mental, seriam 2 crimes. Tem isso, cuidado quando receber um celular de presente. Isso eu vou te dar de presente, vou fazer as pazes, vou te dar de presente. Presente de grego, esse presente aí, né? Presente. Ruchessa, você quer fazer mais alguma colocação? Não, só agradecer a participação, Karina, e eu que agradeço. Parabenizá-la pela iniciativa. Isso é extremamente importante. Espero que desse projeto ele se alavanque e cresça e divulgue cada vez mais o trabalho da Polícia Investigativa, dos peritos, dos peritos em forma em geral, que são verdadeiros cientistas da área da investigação criminal. Tá? Eu agradeço a participação. Você falou de alguma obra que você publicou. Tem algum livro, artigo que você queira citar? Que eu posso colocar imagem? Pode falar. Sim, existe um livro coordenado pela Maria Berenice Dias sobre alienação parental. Ele, inclusive, traz muitas dicas sobre como se descobrem as informações de práticas de alienação parental através de informações dos conselhos tutelares, das escolas, que tem muitos documentos e dados que pertencem à criança, do dia a dia, relatórios do comportamento da criança na escola. Tudo isso corrobora com uma investigação de um determinado crime cuja motivação foi alienação parental. Então, a pessoa está lá fazendo um registro crime de injúria, de perseguição, de violência psicológica, e no final das contas, o sujeito passivo daquela investigação, suposto autor, alega que, na verdade, está sendo vítima de alienação parental, né? A motivação é só vingança. Então, será que é verdade isso? É preciso investigar. Então, como é que eu investigo isso? Não, na verdade, você não fica só entre a declaração do autor e a declaração da vítima. Você tem elementos materiais, como o telefone celular, como já falamos aqui, localização dos aparelhos, em razão da quebra de sigilo telemático, extração de dados de conversas por WhatsApp, você também pode ter isso. Você pode, inclusive, extrair esses dados sem ter acesso ao telefone celular, justamente com a quebra de sigilo telemático. Então, são formas de obter essas informações e outras informações não tecnológicas, que são as que existem, às vezes, em conselhos tutelares e escolas, que você pode obter. A questão de como é que chama? Coisas que a polícia sempre fez, né? Só deixando claro para todo mundo que está vendo que essas ferramentas de tecnologia a polícia já tem há mais de 40 anos, né? Ou mais. Né? O que aconteceu de novo é a forma, né? Que é o celular, que é uma coisa nova, mas entender conversa e comportamento não é novo. É verdade, é verdade. Eu tenho um artigo no Conjur, intitulado Quando a Lei Maria da Penha é uma forma de alienação parental, escrito... Meu gato querendo intrometer na conversa, escrito por mim e pela Alexandra Ullmann, que é uma advogada e também psicóloga, que também tem livro na área sobre comportamentos. Então, foi um artigo escrito a 4 mãos. Qual o nome do artigo? A Lei Maria da Penha como forma de alienação parental. E ali dá, uma diretriz para aqueles que ou são vítimas ou colegas que advogam, que são policiais, e que muitas das vezes se deparam com questões de Maria da Penha, que a história está mal contada, então isso é uma luz no final do túnel. Olha, busquem conflitos familiares, que muitas das vezes lá estão o pontapé inicial desse problema que chegou até a delegacia.
Chester, muito obrigada, bom feriado, parabéns, você foi o único que tocou nesse assunto de alienação parental, que é grave, que acontece demais, né, tudo que é em família, tá muito ligado ao celular, é muito fácil, né, e congratulo de novo a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, representada pelo senhor hoje, por outros delegados, né, parabéns para a polícia sempre, que faz uma entrega gigantesca, né, e é isso aí, muito obrigada.